sai, mas é bom estarmos na casa do Senhor, amém? E esta manhã, que alegria, nós temos aqui vários instrumentos, mas nós que somos instrumentos de Deus. Isso vai ser bom. E o Oasis é sempre a nossa visão e o nosso propósito é adorar Deus com todo o nosso ser, toda a nossa alma, de uma forma de qualidade. Não temos de ser profissionais. Profissionais, não. Isso não é igreja. A igreja é que todos têm a oportunidade de servir a Deus, com as suas capacidades, seus talentos e dons, isso que Deus quer. Às vezes nós olhamos para esses espetáculos. Deus não quer espetáculo. Deus quer a nossa vida e o nosso coração. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, esta manhã vamos ficar de pé e entoamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo,
todas as raças e povos, vamos adorar o nosso Deus e o nosso Senhor Cristo Jesus. O Andy ontem estava em casa e o Andy mandou-me uma mensagem: olha, eu gostava que falasses um pouco mais sobre o Oasis. E de facto o Oasis, para quem me conhece, o Oasis para mim tem sido uma bênção, porque para quem me conhece, eu antes de estar no Oasis eu era da Maia, da Igreja Batista da Maia, e também é uma bênção porque foi a minha primeira igreja e será sempre a minha igreja. Mas quando eu senti no Senhor o chamamento de ir para o Oasis, e foi uma bênção, quando olho para o Oasis não é só mais uma igreja. O Oasis é a igreja do Senhor, não é a minha igreja, é a igreja do Senhor, mas é mais que uma igreja. E de facto tem sido uma bênção, porque quando olho para o Oasis eu vejo uma família. Obviamente que eu tenho a minha família em casa, mas eu quando venho aos domingos para o Oasis é como se eu viesse para a minha segunda família, para a família que Deus me deu, para a família de Deus, porque todos nós temos algo em comum, todos nós temos histórias diferentes, mas todos nós temos algo em comum, que é o nosso Salvador, que é Deus que nos amou. E de facto o Oasis tem sido uma bênção e é como se fosse uma família, porque quando olhamos para a família nós sabemos que a família é amor, é carinho, é proteção, é quando alguém está a precisar de ajuda, nós sabemos que temos alguém que nos apoia. E quando eu olho para o Oasis nós temos isso aqui. Nós já passamos, e quem sabe, e vocês sabem disso, que eu já partilhei,
nós em casa temos passado dificuldades, não é financeiras, mas em termos de saúde, não, por causa da mãe e tudo, mas tem sido uma bênção porque eu sei que quando eu preciso, eu tenho a minha família aqui no Oásis que me pode ajudar, porque é isto, nós somos uma família, nós sabemos que quando alguém precisa, nós estamos cá para ajudar, para dar alento, para dar força, para dar ânimo. Isto é o Oásis, não é só mais uma igreja, é família. E isso é o que tem sido, e por isso é que tem sido uma bênção. E quem vier, irá sempre ver uma família, não irá ver sempre uma igreja. Mas é isso. Bom dia. Fui mais uma vez incumbido aqui dessa missão, que para mim é de grande
responsabilidade, o que facilita que nós temos um tema, né? Esse mês estamos a falar de fundamentos da igreja. E a semana passada o Andy falou sobre um dos fundamentos da igreja, que eu espero que vocês se recordam, que é o nosso manual, né? A palavra de Deus. Que é o nosso guia de fé, a nossa guia de fé e de prática, como a própria palavra nos diz, onde a gente pode encontrar as verdades sobre essa vida e as promessas da vida eterna com Cristo Jesus. Também foi dito que fazemos parte de um corpo, acabamos de cantar, que nós somos parte de um corpo onde Cristo é o cabeça, né? E somos membros desse corpo, membros ligados através do sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus. Mas quando eu penso em fundamento, né, e entrando no tema de fundamentos da igreja, automaticamente eu sou levado à construção civil. Não sei vocês, mas apesar de eu estar cursar mestrado na FEUP, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, eu não me qualifico como engenheiro. E lá há muitos. E quando fala de construção civil, eu tenho uma cunhada que é engenheira e arquiteta. Aí eu deixo esse tema em família com ela. Mas a única coisa que eu sei é que para uma boa casa ser construída é preciso bons fundamentos. Ponto. Né? Mas a Bíblia nos ensina, então, como construir uma casa sólida. E para isso nós precisamos de um bom alicerce, ou bons fundamentos. E aí eu fui pesquisar o que é de fato um fundamento, né? E a gente tem ali o significado de fundamento, a base, o principal apoio. Um exemplo, a justiça é o fundamento de um Estado, ok? É a base do Estado, a justiça. Pode ser uma causa ou um motivo, a razão ou explicação plausível de notícia sem fundamento. Ou seja, o fundamento pode ser a causa, a razão, né? A explicação de algo. Pode ser uma prova, o que pode determinar a veracidade de um fato, né? Aconteceu algo fundado em determinada coisa. O crime tem ali uma prova que fundamenta que o criminoso é pelas impressões digitais. É um fundamento, é uma prova. Como eu disse há pouco, para mim, quando eu penso em fundamento, é logo, alicerce, né? Que sustenta um edifício. No plural, fundamentos é a reunião dos conhecimentos ou daquilo que sustenta uma teoria, um sistema ou uma religião. E engraçado que existem cerca de 33 sinônimos de fundamento. Eu vou falar aqui alguns. A gente falou já de razão, causa, motivo, justificativa, explicação, pode ser um esclarecimento, pode ser uma explanação, uma elucidação. Terceiro, uma prova, uma evidência, um argumento. Princípios, bases, noções, alicerce, fundação, firmamento, estrutura. E sexto, regra, norma, regulamento ou lei. Tudo isso tem a ver com fundamento. Parece uma palavra tão simples, mas ela é tão abrangente, né? Mas todos esses sinônimos vão para o mesmo. Estamos a falar aqui de quê? De base, de estrutura, ok? E dito isso, eu pergunto, quais são os seus fundamentos? Quais são a sua base, o alicerce, a prova, a razão da sua fé? Ou qual é o fundamento? Ok? Essa pergunta sim é pessoal. Porque nós já vimos a semana passada que a igreja é composta por pessoas. Logo, se ela não se resume a um edifício, ela é fundada em você, em mim, em nós, como corpo. Por isso que essa pergunta é para ti e para mim, nessa manhã. Quais são os seus fundamentos, a sua base, o seu alicerce?
Sendo assim, você, sua fé, suas atitudes, suas motivações estão baseadas em quê? Em que ou em quem? Com base em que princípios eu e você fundamentamos a nossa vida, a nossa fé? Quais são os seus fundamentos? Logo e por consequência, como eu disse, quais são os fundamentos da igreja, já que nós somos igreja? Bom, se a sua resposta a essas perguntas foi Cristo e sua palavra, estamos num bom caminho. Mas quero chamar a atenção de vocês para a diferença entre aquilo que eu digo e aquilo que eu vivo. Por isso que o tema da mensagem dessa manhã é Cristo, a pedra fundamental. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 16, de 13 a 8. E eu vou pegar um texto um bocado polêmico no meio do cristianismo. Mateus 16, versículos de 13 a 18. Eu também coloquei o texto para nós na nossa projeção. Mateus 16, 13 a 18. O que é que diz? Podemos até ler juntos aqui. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Escolhi de propósito esse texto, porque um texto fora de contexto é pretexto, certo? E eu sei que existe muita confusão acerca desse texto, pois alguns pegam neste último versículo dessa conversa entre Jesus e Simão para estabelecer um conceito de igreja baseado no homem como pedra fundamental. Mas se lermos o texto todo como deve ser, veremos que Pedro, inspirado por Deus, respondeu a pergunta correta de Jesus, que foi: quem dizem que eu sou? Jesus perguntou. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é com base neste fundamento, ou seja, Cristo, Filho do Deus vivo, que Cristo estabeleceu a igreja. Mas para não ter confusões, porque a Bíblia é muito clara, e acabei de dizer há pouco que eles pegaram o texto de Pedro, em que Jesus fala que Pedro é a igreja, o que não é verdade. O próprio Pedro, esse mesmo Pedro, que Cristo diz: tu és pedra, tu és Pedro, né? Ele esclarece nas cartas de Atos e do próprio Pedro, e a gente vai ver isso agora. Lá em 1 Pedro 2,7, o próprio Pedro diz assim: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa pedra foi a principal da esquina. E eu fiquei
que é a pedra de esquina? E eu fiquei maravilhado em saber e ver que aqui em Portugal existem muitas casas de pedra. Eu acho isso espetacular. No Brasil, infelizmente, não temos tantas casas de pedra assim. Mas é fácil de ver o que é a pedra de esquina. A pedra de esquina é aquela que fica no canto da casa, bem grande, e que liga as paredes, né? Que liga as paredes, ou ela está mesmo embaixo para sustentar toda a estrutura. Pedro diz: essa pedra, aquela que os edificadores reprovaram, ou seja, Jesus, aquele que os judeus mataram, este Jesus é a principal pedra de esquina. Mas como se não bastasse, ok? A Bíblia ainda esclarece um pouco mais. Em Atos 4, de 11 a 12, Pedro, o mesmo Pedro, diante do Sinédrio, ele faz a seguinte declaração: ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Nesse caso, os judeus religiosos da época. Ok? A qual foi posta por cabeça de esquina, a pedra principal da esquina, que ele fala lá em Pedro. E em nenhum outro há salvação. Isso é importantíssimo. Não há salvação no Pedro, não há salvação no João, não há salvação no Mário, não há salvação nesse lugar. Só há salvação em Cristo Jesus, que é a pedra fundamental da igreja. Porque também debaixo do céu não há nenhum outro nome além de Cristo Jesus, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, só há uma pedra, só há um alicerce. E este alicerce, esclarecido até pelo próprio apóstolo Pedro, é Cristo Jesus. Portanto, estamos mais do que esclarecidos sobre esse tema. Está mais uma vez a Bíblia, que é nossa base de fé, base da igreja, nos esclarece tudo. E ela nos diz que Cristo é a pedra fundamental da igreja. E sobre esse ponto, eu quero destacar duas questões. A primeira é essa: é Cristo de fato o grande fundamento da minha vida? Eu me arrisco a dizer que o grande desafio de muitos cristãos, ou seja, do seguidor de Jesus, é simples: é seguir a Jesus. O maior desafio do cristão, que é seguidor de Jesus, é seguir a Jesus. Parece antagônico, mas é verdade. Quer ver? O que você que se diz cristão, ok? Lembrando que cristão é aquele que segue Jesus e reconhece que ele é o Cristo, Filho de Deus, que veio para nos redimir e libertar do pecado, e fez isso porque ama você, ama a mim, e quer se relacionar contigo e comigo. E por isso agora ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, o Senhor da minha vida, e eu vou segui-lo, e isso significa que eu diminua para que ele cresça, que eu vou amá-lo mais do que minha própria vida, e que eu vou todos os dias buscar colocar em prática todos os seus ensinamentos, meditar na sua palavra, falar desse Jesus às outras pessoas. Opa, calma. Como é que é? Ser cristão é tudo isso? Calma, que para mim, ser cristão era só um sinal de que eu acredito em Deus, em Jesus, vou rezar o Pai Nosso e já está. Portanto, se eu perguntar aqui neste meio e nessa comunidade, ou mesmo para aqueles que nos veem na internet: ok, você é cristão, portanto você acredita em Deus, certo? Já ouviu falar de Jesus?
muito provavelmente a resposta vai ser igual para todas as perguntas. Sim, óbvio. É claro que Deus existe. E é óbvio que já ouvi falar de Jesus. E sou cristão. Só que à medida que nós saímos das perguntas mais superficiais para aquelas um pouco mais profundas, afinal, nossos fundamentos não estão no topo, estão na profundidade de nós mesmos, certo? Os nossos fundamentos, aquilo que acreditamos, é algo mais profundo e por isso a necessidade de aprofundarmos um pouco mais essas questões. E as perguntas mais profundas são: portanto, quem é Jesus para você? Ah, Jesus é o Messias. Jesus é meu Salvador. Ah, agora a gente está começando a entrar num âmbito mais profundo de relacionamento. Que mudanças esse Jesus fez na sua vida? Bom, Jesus transformou completamente a minha vida, a minha forma de ver as coisas, de viver. Eu antes era assim e agora eu sou assado. Quando é que se você conseguir responder essas perguntas, ótimo. Já estamos entrando num nível de profundidade para descobrir de fato se Cristo é o fundamento da sua fé, da sua vida. Quando é que você teve então um encontro real com Cristo e sentiu a presença do Espírito Santo invadir seu coração, de alegria? Você já aceitou esse Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você reconhece o amor que Ele demonstrou na cruz por ti? Morrendo no seu lugar? Quando é que foi a última vez que você ouviu Ele falar contigo? Eu estou chamando essa atenção a esse ponto por uma razão muito simples. Quando nós alegamos sermos cristãos, precisamos entender a profundidade disso. Você já ouviu falar de conhecimento empírico? O que é o conhecimento empírico? Bom, eu fui pesquisar e um professor de filosofia chamado Pedro Menezes diz o seguinte: o significado de conhecimento empírico está relacionado com o conhecimento popular. É um saber baseado na experiência cotidiana e nas observações sobre o dia a dia. Nele, uma experiência particular é tomada como regra e assumida como verdade. O termo empírico tem como origem a palavra grega empiria, que significa experiência, vivência. Por basear-se nessa experiência do cotidiano, o saber empírico está associado ao senso comum. É um senso comum, ok? Todos concordamos com alguma coisa, é um conhecimento partilhado, e é compreendido como algo vulgar ou um conhecimento menor em relação a outras fontes de conhecimento. O conhecimento empírico pode ou não estar em conformidade com outras formas de conhecimento. Pode ou não representar um fato. A ciência parte muitas vezes do senso comum para verificar a sua validade ou decretar a sua falsidade. Alguns exemplos de conhecimento empírico. Saberes práticos, por exemplo, cultivar a terra, o uso das plantas medicinais para determinadas doenças, alguns cuidados de higiene, etc. E também tem o conhecimento empírico para superstições. Ah, eu vou pular as ondas do Réveillon para trazer boa sorte, ou seja, há o conhecimento empírico que é cultural, ok? Eu vou bater na madeira para evitar algo que aconteça, eu não vou passar por debaixo das escadas. São conhecimentos culturais que não são necessariamente verdades, mas são empíricos. Não, porque desde que eu sou pequeno, eu já ouvi isso do meu pai, do meu avô e etc.
A característica principal do conhecimento empírico é a generalização de experiência. E por que eu estou falando de conhecimento empírico nesse meio? Que pode ser o saber prático, o superficial, ou o popular, ou o baseado numa tradição e no hábito, ou pode ser transmitido oralmente ou na maneira informal. Porque eu fiz parte de um corpo, este corpo, em que eu conhecia Jesus empiricamente. Jesus era o Jesus da Bíblia, sim, era Deus, mas isso não passava de um conhecimento empírico, algo que me foi imputado pela minha cultura, pelos meus pais. De repente nós vivemos aqui neste ambiente em que falamos de Deus, falamos de Jesus, isso é tudo muito bom, é tudo muito bonito, mas o quanto esse conhecimento afeta a minha vida? O quanto esse conhecimento deixa de ser superficial para ser algo mais profundo, para ser a base da minha vida? Eu estou chamando a tua atenção sobre esse aspecto porque para que você reflita sobre este grau de conhecimento que tem sobre este Jesus que você diz que segue. Quão profundo é o seu grau de relacionamento com esse Jesus que você diz que segue? Você é um cristão, certo? É Jesus a pedra fundamental da sua vida? Quando as pessoas te conhecem mais a fundo, vão encontrar esse Deus em ti? Ao longo da minha carreira, não, pode voltar para o slide do, não, aí. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei muitos anos na área de vendas. E das técnicas de vendas que eu mais gosto é a de venda consultiva. E o que é a venda consultiva? Eu vou explicar aqui muito rapidamente. Estamos aqui a ver o iceberg, certo? O que é que normalmente quem está no mar consegue enxergar? Uma ponta. Assim foi com o capitão do Titanic, certo? Ele chegou lá ao iceberg, mas o que estava embaixo não dava para ver. Resultado, afundou. Um vendedor que trabalha com venda consultiva, ele tenta encontrar respostas para o que está aqui embaixo. Por norma, o vendedor comum só faz perguntas básicas numa visita. E tudo gira em torno de uma oportunidade e uma proposta, mas à medida que o vendedor passa a ter o cuidado de fazer perguntas mais profundas, ele vai conseguir identificar o cliente, o que ele realmente necessita, as razões pelas quais aquela empresa ou aquela pessoa precisa de um determinado produto ou serviço. Um exemplo: você chega na loja de roupas, mulheres, né, querem comprar uma prenda para alguém, não é para si. E entra na loja e o vendedor se limita apenas a perguntar o tamanho da roupa que você escolheu, ou nem isso. Ele, vendedor, está a conversar contigo nessa esfera, lá em cima, mais superficial. No entanto, e se você pega um vendedor interessado nas suas motivações para comprar uma roupa, por exemplo, você vai dar como uma prenda e ele quer saber o perfil da pessoa que você quer presentear, seus gostos, se é jovem, se é velho, homem, mulher, se de repente a roupa é para uma ocasião especial e ele quer saber se é de dia, se é de noite, se é dentro do ambiente, se é fora do ambiente, ou até mesmo saber o que a pessoa espera sentir ao vestir aquela roupa. Que sensação a pessoa espera ter? Ah, eu quero ser destaque numa festa, vestido vermelho, né? Por exemplo,
Quais são as expectativas, os desejos daquela pessoa ao vestir aquela roupa? Nesse tipo de pergunta, ele está sendo um vendedor que usa técnicas de venda consultiva. Ele quer entender quais são as motivações por trás de uma simples compra de uma simples roupa. Percebe? Trazendo esse exercício é mesmo para entender essa essência, essas motivações, né, do cliente, e ele criar laços de relacionamento com esse cliente. Quantas vezes vocês já não viram que um bom vendedor... Tem até uma história muito cômica que um senhor foi para comprar anzóis para pescar. Não sei se já ouviram essa história. Numa loja que tinha tudo para pesca. Ele foi comprar o anzol para pescar um determinado peixe. E aí o vendedor falou assim, tem esse anzol que... Aí está, você vai precisar de uma linha muito mais reforçada, porque esse peixe é muito pesado e tal. Beleza, então o anzol e a linha. Bom, mas a vara tem que ser uma vara mesmo boa para você conseguir tirar o peixe da água. Ok, o anzol, a linha, a vara. Mas você vai como para lá, para o rio? Não sei, eu estou pensando em pescar beirada. Não, veja lá, se você para o meio do rio ou do mar, você consegue pegar os peixes maiores. Logo, a pessoa que foi lá para comprar o anzol saiu de lá com o anzol, com a linha, com a vara, com o bote, com o barco, enfim, saiu com tudo. Percebem? É disso que a gente está falando. Mas, trazendo isso para o nosso dia a dia como cristão, entre aspas, você já se deparou com pessoas interessadas em saber quais são as suas motivações? Já se deparou com algum vendedor de venda consultiva que quer saber o que é que está por detrás desse termo cristão que você disse pregar? Se os teus fundamentos ou por que você é diferente das outras pessoas? O conhecimento e o relacionamento que você tem com Jesus é empírico, como o que eu tinha? É superficial? Ou será que as pessoas encontrarão Cristo nas bases da tua vida? Nas bases da tua atitude? No teu lugar, o que é que faria Jesus? Ou na base dos relacionamentos? Quando você se declara cristão, você de fato está ciente do que é ser um seguidor de Jesus e da importância que ele tem na sua vida? Ou sua fé é superficial, fruto de um contexto social ou familiar, fruto de uma religiosidade ou fruto do senso comum? O segundo aspecto que eu queria destacar aqui, com base no texto, é: tu és pedra. E Cristo disse isso a Pedro. Quando Jesus disse, tu és Pedro, Pedro, nessa altura, se calhar, não tinha tido ainda a clareza de perceber o que Jesus estava querendo dizer. Por que Jesus não chamou Pedro de Simão? A Bíblia é espetacular. E Jesus é de uma sabedoria que vai muito além da nossa. Cristo soube, neste momento, lidar muito bem com as palavras. Reparem na diferença entre como Jesus chama Simão Pedro no versículo 17. Vamos lá em Mateus 16, 17 e 18. E depois como é que ele chama Pedro no versículo 18. Eu estou aqui com os dois versículos, caso você não tenha encontrado. Versículo 17 diz o quê? Respondeu Jesus, feliz é você? Como? Simão. Feliz é você? Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi... Isso o quê? A declaração de Pedro antes a dizer que Cristo, Filho do Deus vivo, certo? E aí Jesus continua a dizer, isto não lhe foi revelado por carne ou sangue,
mas por meu Pai que está nos céus. Versículo 18 diz o quê? Eu lhe digo, portanto, eu lhe digo que você é Pedro. Ué. No versículo anterior ele disse: feliz é você, Simão. E agora ele diz: eu lhe digo que você é Pedro. Na verdade o nome dele era Simão Pedro, ok? Ou Cefas, no aramaico. Mas Cristo faz aqui um trocadilho. Por quê? E aí ele fala: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus chama então por Simão? Porque Simão significa ouvinte, obediente, ou ainda aquele que ouve. Simão foi capaz de ouvir a revelação de Deus acerca de Jesus. Seus ouvidos estavam atentos àquilo que Deus dizia. E o próprio Jesus disse: Deus revelou a você, Simão, quem eu sou. Porque os teus ouvidos, Simão, estão atentos à minha voz. Ok? E com isso, Jesus nos dá uma lição. Nós precisamos primeiro ouvir a voz de Deus, para conseguirmos de fato entender quem é esse Jesus. Mas depois, Jesus não usa mais o nome de Simão, versículo 18. Ele diz Pedro, que sim, quer dizer pedra. Mas o que é que Jesus queria dizer chamando Pedro de pedra? Mais uma vez, o próprio Pedro nos esclarece essa questão. 1 Pedro 2, 4 a 5 diz assim: à medida que se aproximavam dele, a pedra viva, dele quem? Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Cristo, pedra viva, pedra fundamental, e nós, pedras que edificam o edifício, a morada de Deus. Percebem? Eu não acho que Pedro, na altura que Jesus falou isso para ele, tu és pedra, ele tinha esse esclarecimento. Tanto é que a carta de Pedro foi escrita depois. E aí eu penso que, assim, é isso eu achar, né? Que depois Pedro teve esse discernimento. Pedra, Cristo é o fundamento, logo, nós somos parte do edifício, que é a casa espiritual de Deus. Nós somos casa espiritual de Deus. Somos pedras vivas, assim como Cristo foi pedra viva, rejeitada pelo povo, pelos seus, mas pedra fundamental da minha fé, da minha vida. Portanto, meus amados, vocês são, você somos pedras vivas. Você é a edificação da casa espiritual de Deus, com o propósito de servirem a esse Deus como oferta agradável ao Senhor. Já vimos que toda a construção tem que ter uma boa base. Na igreja que Deus estabeleceu através de Cristo Jesus, Jesus é a nossa base. E nós somos as pedras vivas que o servem e que o adoram. Não só aqui na comunidade, não só no domingo, mas na nossa vida, todos os dias e por onde nós estivermos. Eu quero, para finalizar, deixar com vocês a palavra do apóstolo Paulo, que está lá em Efésios 2, de 20 a 22. Efésios 2, de 20 a 22,
e que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo quem? Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos repetir esse versículo? Está aqui projetado. Isso é para você, é para mim. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O que eu desejo é que nessa nossa vida, como agora, entendendo realmente o que é ser cristão, que nós não sejamos superficiais, que esse conhecimento de Deus não seja empírico, não esteja ali naquela ponta do iceberg, mas que de fato seja profundo e fundamentado em Cristo, que morreu no meu e no seu lugar, para que você seja uma pedra viva que adora e glorifica a Deus, que você seja de fato morada e casa espiritual onde Deus habita e que as pessoas possam ver em ti a presença deste Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Dia 24 de fevereiro de 1984. Eu percebi que tinha toda essa religiosidade na minha vida. Percebia muito, conhecia todas as histórias, quase todas as histórias, mas uma coisa faltou: o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E para mesmo fechar do que é que Deus usou no nosso irmão, este manhã, não sei, na tua vida, é bom ler a Bíblia? Sim. É bom conhecer o nome de Jesus Cristo, mas é outra coisa, é ter relacionamento com Ele. Porque Ele nos ama e quer entrar em cada coração esta manhã para nos salvar, para nos perdoar, para nos libertar do peso que está nem só das nossas sombras, mas também o que é que aqui está. Apocalipse diz: Jesus, eis que estou à porta e bato na tua vida esta manhã. Eu já entreguei a minha vida a Jesus Cristo, mas provavelmente alguém aqui não fez isso ainda. Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, lá é que ele vai. Pedro, construindo a casa, ele disse: abrir a porta, entrarei na sua casa, como ele fez com Zaqueu. E também vou jantar com ele. E ele comigo. Não é jantar de frango,
Nem batatas fritas. O que é que ele está a dizer? Que a base da tua vida, eu quero ser. Só que ele não vai esforçar. Ele vai nos dar a oportunidade. E hoje, diz a Bíblia, é dia da salvação. Hoje. Então, a base da nossa vida está em quem? Jesus Cristo ou nesse mundo? E eu, antes de nós cantarmos a última canção esta manhã, eu quero que todos aqui não façam isso sempre, mas que nós fechamos nossas cabeças e nossos olhos também. Porque às vezes pode ser que, Andy, eu quero Jesus na minha vida, mas eu não sei como é que fazer. Abrir a porta. E como é que fazer isso? Isso não é com Andy. Isso é com o Senhor, que prometeu que Ele vai nos receber e ouvir nossas orações. Então, é simples. Entregar a chave da tua vida a alguém que é dono da tua casa. Então, vamos fechar nossos olhos e as nossas cabeças. Eu não sei. Provavelmente aqui todos, mas Deus sabe e Deus conhece. O Pai, esta manhã, através da tua palavra e teu servo, que ouvimos que a base da nossa vida é Cristo Jesus. Oh Deus, não sei se aqui no nosso meio existem alguns Simãos, mas que hoje é dia da salvação, que podem ser chamados Pedros, para que confiem no Senhor e Salvador com as suas vidas, nosso único caminho e verdadeiro amor, que é Cristo Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo revela a nós a nossa necessidade de viver para Ti todos os dias, construindo nossas bases na Tua Palavra, mas no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Enquanto nossas cabeças ainda estão por baixo e os nossos olhos fechados, se esta manhã na tua vida, falando com Deus, tu sabes que não tens relacionamento com Deus, só de religião, só de muita coisa, mas mesmo nesta manhã, tu queres entregar a tua vida a Jesus e queres ser seguidor dele, que é a mesma palavra cristã, seguidor de Cristo. E eu pedo que entregues a tua vida, falas com Ele esta manhã. Oh Deus, eu sei que Tu és o único Deus. Tu és o Criador do mundo. E que Jesus Cristo é mesmo o Filho de Deus vivo. E eu sou pecador, com necessidade de um Salvador. E o único Salvador é Jesus Cristo, que sofreu, morreu no meu lugar. E eu entrego a minha vida a Jesus Cristo e eu peço que salva a minha vida. E eu quero ser teu filho. Só no nome de Jesus Cristo que eu peço. E Jesus não só sofreu e morreu, mas eu sei que Jesus Cristo também ressuscitou e é vivo. E eu quero também viver com Cristo para
todos os dias da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. E Tu sejas o Senhor e Salvador de minha vida. E isso eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Esta manhã, e a oração não tem que ser estas palavras, mas se foi isso que mesmo no teu coração, entre tu e Deus, Jesus disse: eu vou entrar na tua casa e salvar a tua vida. É a promessa de Deus. É a promessa da palavra do Senhor. E como nós, quando nós temos boas notícias, eu quero partilhar com os outros. Se esta manhã também fizeste essa oração, compartilhar com outros. Olha, eu tomei a decisão. Como Jesus, quando ele disse aos discípulos: segue-me, e deixar-me tudo e seguir-me Jesus. Partilhe com outros, mesmo com eu, em família, os amigos. Olha, eu tomei esse passo na minha vida. E agora, o que é que eu faço? É como um bebê. Eu preciso aprender a andar com a igreja. A palavra do Senhor é a nossa base. Cristo é a cabeça e a pedra angular. Dou asas e na minha vida e espero que em tua vida. Amém? Amém. Obrigado, Mário. Foi a palavra do Senhor. E esse é bom. Também, para quem é que não recebeu a apresentação que o Mário, com a ajuda de outros, mas foi 99% do Mário, se não recebeu essa apresentação do Oasis, nós queremos partilhar com todos. A visão do Oasis, a base do Oasis é a Bíblia, Cristo a cabeça, e qual é a visão do Oasis daqui para o futuro. Tá bom? Então, vamos cantar. Somos corpo, somos filho, família em Cristo Jesus. Eu quero acompanhar outra vez. Vamos ficar de pé.
temos de ter cuidado que salva de palmas não é para nosso mérito, mas para Deus. Eu não sei sobre vocês, eu fiquei tocado, obrigado, em todos os aspectos. Foi maravilhoso esse tempo de louvor e toda a honra e toda a glória para Nosso Senhor. Obrigado, então, está bem? Então vamos fechar em oração e eu vou pedir Maurício esse manhã. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez pelo teu bom nome, Senhor. Pai, nesta manhã, Senhor, te queremos dar graças por mais um culto, Senhor, em que podemos louvar o teu nome, Senhor. E agradecer também, Senhor, pela tua palavra, Pai. Pai, de facto, que a gente possa perceber, Senhor, quem é a nossa pedra angular da nossa vida, Senhor. Pai, que a gente possa perceber que só tu és digno do nosso louvor, Senhor. Só tu és Deus, Senhor, e que só tu mereces a adoração, Senhor. Ó Pai, que hoje, Senhor, a gente possa ir para casa, Senhor, e possa meditar na mensagem, Senhor, e que a gente possa perceber, de facto, quem é a nossa pedra, Senhor. Pai, agradecer por esta comunidade, Senhor, agradecer pelo oásis, Senhor, ó Pai, de facto, continuas a ser a cabeça da igreja, Senhor, a cabeça, possas continuar a ser a pedra, Senhor, do oásis, Senhor, e que, ó Pai, tudo que a gente faça aqui dentro seja para a tua honra e para a tua glória apenas, Senhor. Pai, que durante esta semana abençoa-nos, Senhor, que possas nos guiar, proteger, mas acima de tudo, Senhor, também possas nos dar oportunidades de falar de Ti, Senhor, de mostrar aos outros a nossa fé em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser sal e luz do mundo. No nome e na graça do Teu Filho Jesus. Eu te oro e te agradeço. Amém. 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 Então, eu vou pedir um favor. Okay? Enquanto nós estamos a acabar tudo, estamos a sair, toquem outra vez. Pode ser? Está bem? O Gil também vai tocar convosco, está bem? E o irmão Felipe também. Está bom? Então, uma boa semana para todos. Mais uma vez, obrigado a todos. Deus te abençoe.